Uma boa tarde para você. A gente sabe que um dos critérios, para as cidades reabrirem a economia no plano da flexibilização do governo do estado é a testagem em massa da população. Agora, tem um levantamento na nossa produção mostrando que algumas cidades da região metropolitana ainda não estão fazendo a lição de casa corretamente. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Das 39 cidades da nossa grande São Paulo, apenas 18 mandaram informações. Jandira está fazendo 1,9 testes para cada 1.000 habitantes, Biritiba-Mirim 2,1, Guarulhos, segunda cidade mais populosa do estado, só 3 testes para cada 1.000 habitantes, menos do que a média do país e também do estado. Capital aparece aí com 4,5 para cada grupo de 1.000 habitantes. Osasco, segunda cidade em casos e mortes, atrás só aqui de São Paulo, fazendo 14 testes para 1.000 habitantes. São Bernardo, 20, todas elas bem abaixo aí da taxa dos Estados Unidos, que testa 55 pessoas por 1.000 habitantes. Agora, municípios como São Bernardo e São Caetano estão investindo nos chamados inquéritos epidemiológicos. É igualzinho uma pesquisa eleitoral, que reflete o todo de uma população ouvindo apenas uma parte. E aí, nesse caso, parte da população é testada e o total de infectados é projetado. Em São Caetano, essa investigação ainda está em andamento, mas já saíram os primeiros resultados. Marco Aurélio Souza tem detalhes ao vivo aqui pra gente. Marco, boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. São Caetano já fez a primeira de 4 fases desse inquérito epidemiológico. Nos próximos 45 dias, aí tem mais 3 testagens. 900 pessoas serão testadas de cada vez. Como você já disse, os primeiros números saíram e aí vem sempre aquela surpresa, porque pela projeção, o número de pessoas possivelmente infectadas na cidade é sempre muito maior do que aquele número já detectado pelo teste normal, Para quem foi até uma unidade de pronto atendimento, foi até o hospital. Esse é o mesmo método que já foi usado lá em Pelotas pela Universidade Federal e em mais 130 cidades do Brasil. E foi a saída que São Caetano teve para tentar mapear melhor a situação da cidade, que tem 40 leitos de UTI. Agora a gente confere uma reportagem que explica melhor esse processo que está sendo usado aqui em São Caetano e também fala dos testes em várias cidades da região metropolitana. Eles precisam aumentar e, infelizmente, ainda são poucos. O nome é complicado: inquérito epidemiológico. Um número de pessoas é testado e, a partir dos resultados, se faz uma projeção sobre o avanço do novo coronavírus em São Caetano. No sábado, o SP1 acompanhou os agentes de saúde batendo de casa em casa para testar a população. Na primeira fase, 900 pessoas participaram do estudo e 23 testaram positivo. Um estudo como esse foi feito no Rio Grande do Sul. E o resultado apontou que o número de pessoas infectadas era 6 vezes maior que os casos já confirmados. A expectativa aqui em São Caetano é mais positiva. 4 vezes maior. A nossa projeção é 4,1%, 4,1 vezes maior do que o que nós temos realmente identificado. A cidade tem 161 mil habitantes e tinha 1.101 casos confirmados do novo coronavírus no último sábado. Mas com a projeção que indica 2,67% da população infectada, é possível afirmar que o número real chega aos 4.304 casos. O próprio governo do estado admite que a subnotificação existe em toda a região metropolitana. Na terça-feira, a secretária Patrícia Ellen disse que o número de casos está aumentando porque as cidades estão testando mais. A nossa expectativa é que esse número cresça e ele deve crescer porque nós vamos testar muito mais. Inclusive, estamos colocando mecanismos para que os prefeitos tenham incentivos diretos de fazer essa testagem. Mas um levantamento da nossa produção mostra que os índices de testagem ainda são baixos na região metropolitana. A testagem da população é um dos critérios para as cidades evoluírem no plano de flexibilização da quarentena. Um outro é a taxa de ocupação de leitos de UTI. Mas em Embu das Artes, esse índice chegou a 100%.
nem é muito difícil, já que a cidade tem apenas 5 leitos de UTI. Todos foram criados na pandemia, em um dos hospitais de campanha da cidade. Agora, as ambulâncias que chegam são apenas para trazer pacientes para a enfermaria ou para exames, como este, que foi para fazer uma tomografia. Quem precisar de uma UTI vai ter que ser encaminhado para outra cidade da Grande São Paulo. Os especialistas todos em saúde, né, afirmam e reafirmam que a testagem é importantíssima para você ter uma temperatura real da doença, né? Até para você planejar a política pública, para você ajudar a combater focos maiores, né? Fazer, enfim, uma aproximação maior com a população. Testar é fundamental. O secretário de Saúde de Embu das Artes disse que já pediu mais respiradores para o governo do estado para abrir mais 5 leitos de UTI na cidade e que está esperando por um retorno.